Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal e hoje nós vamos ver como fazer um tapete oval decorado com girassóis. Então eu vou estar utilizando o brim na cor cru, a manta F2, que é aquela que tem aderência para os dois lados, e para o fundo eu vou utilizar uma malha de algodão. Então, o nosso tapete será num tamanho de 65 por 45. Você vai dobrar o tecido ao meio, vai fazer o risco e cortar para ele ficar oval. O outro lado, você vai dobrar o tecido do lado do sentido contrário, vai riscar e cortar aqui para que ele fique no mesmo tamanho. Vai fazer a mesma coisa com a manta e com a parte do fundo. Então, com o tecido cortado, vamos para a parte da decoração. Eu fiz um lado aqui para vocês verem qual que é a ideia. Olha, gente, que coisa maravilhosa. Então, como que nós vamos fazer? Para marcar ali o botão, o miolo do girassol, então, você vai dobrar o tecido ao meio e vamos medir 15 centímetros daqui do início e você vai fazer uma marquinha aqui no 15 centímetros. Daí você vai marcar aqui aonde der 15 centímetros. Então você vai pegar a tua fita métrica e vai achar os 15 centímetros aqui e vai marcar. Deixando isso marcadinho, você vai fazer um risco arredondado unindo as duas pontas aqui. E aqui do outro lado também, você vai achar os 15 centímetros e vai fazer a marquinha aqui e vai fazer o risco igual do outro lado, unindo as duas marquinhas. Virou o tecido, viu? Se não tá muito oval, você pode dar uma arrumadinha aqui no teu risco, para nós fazer a parte marrom ali do girassol. Como nós vamos trabalhar parte arredondada, nós não podemos cortar o tecido como ele tá, tem que ser na diagonal, porque senão vai ser difícil para nós trabalhar. Então, você vai pegar o teu tecido e vai dobrar o canto dele e vai cortar para nós ter uma certa elasticidade no tecido aqui. O meu já está cortado na diagonal, porque eu já fiz o outro lado lá. Então, você vai, o tecido já estando na diagonal, para você ter essa elasticidade, você vai arrumar aqui, e aqui você mediu 15 centímetros. Nesse tecido marrom, nós vamos trabalhar com uma margem bem maior. Então, nós vamos marcar 18 centímetros aqui, tá? Para nós ter 3 centímetros a mais para nós trabalhar ele. Então, você tirou uma faixa com 18 centímetros do tecido que você vai usar para decoração. Daí, para nós acertar ele aqui, você já vai iniciar acertando a lateral. Você sobrepõe a parte do tapete e recorta esse tecido. Recortou ele, você vai tirar e vai arredondar essa outra parte aqui. Ele vai ficar um tecido ovalado também, tá? Então, só arredonda aqui. Cortou, tirou o cantinho ali, daí nós vamos trabalhar com ele aqui. Não se preocupe se ele ficou bem maior, que nós precisamos uma margem grande dele aqui. Daí nós vamos precisar do tecido amarelo. Eu cortei quadradinhos de 10 centímetros, 10 por 10. Daí nós vamos dobrar ele ao meio aqui, mas na diagonal, e dobrar novamente. Daí, nós vamos organizar ele aqui nesse risco que você fez. Você vai alfinetar ele aqui no risco, mas sempre deixando uma margem aqui para você trabalhar com o tecido. Você não vai pôr muito na beiradinha, tá?
Então, você vai deixar que você vai passar a costura sobrando aqui 1 centímetro desse tecido. Aqui, você vai sobrepondo o próximo quadradinho e vai arrumando ali na parte do risco. Aqui mais no meinho tem um segredinho aqui, já a partir do segundo, você já vai dando uma puxadinha aqui, tá? Ele vai dar uma leve franzidinha ali no meinho, porque senão ele não vai, a hora que você esticar o tapete, ele vai ficar repuxando. Então, você dá uma leve franzidinha ali. Vai alfinetando até o final, sempre puxando aqui, ó, tá? Porque se você for indo reto, quando você passar a costura, ele não vai dar esse acabamento aqui, ó. Ele vai ficar sobrando os cantinhos. Então, você vai puxando, dá uma leve franzidinha para que essa pontinha aqui fica dentro da costura. Você vai alfinetar até o final e vai passar a costura. Com ele todo alfinetado, nós vamos passar a costura. Para você passar a costura, você vai passar uma costura deixando mais ou menos 1 centímetro aqui, ó, tá? Passa toda a costura reta em toda ele. Então, passou a costura em todo ele. Daí, essa franzidinha que você dá aqui é para que os teus biquinhos fiquem bem retinho a hora que o tapete tá esticado. E para que essa parte aqui fique bem acabadinha, porque senão vai saindo a outra parte do cantinho aqui, ó. Ó, esse aqui eu vou ter que pegar uma costurinha um pouquinho a mais, que ele ficou aí, ó, 1 milímetro do tecido aqui para fora. Agora, nós vamos fazer a parte marrom. Então, já passei a costurinha aqui aonde eu vi que não pegou direito, para ficar bem certinho. Agora, nós vamos com essa parte marrom aqui, ó. Então, você vai arrumar ela aqui e você pode estar costurando, dobrando ela, passando o ponto do pet aplique ou a costurinha reta. Aqui eu passei o bordadinho do pet aplique, tá? Mas eu vou mostrar para vocês também um jeito de fazer que a costura fique interna aqui. Para a costura ficar interna, você vai pegar essa parte aqui, vai virar e vai alfinetar aqui. Por isso que nós temos que trabalhar com uma margem de tecido a mais aqui, ó. Você vai organizando e passando a costura aqui, tá? Daí, você vai deixando um espaço aqui para você poder trabalhar bem o tecido e dobrar. Que daí você passa a costura aqui em toda essa parte. Quando você chega aqui no finalzinho, você já vai puxando, porque o teu tecido já vai ficando repuxado aqui, até você concluir a costura, mas depois você vira e ele fica acabadinho aqui com a costura interna. Aqui, aonde você já tá chegando mais no final da costura, você vai puxando esse tecido marrom. Como ele tá cortado na diagonal, ele tem uma certa elasticidade. Você vai puxando até chegar aqui o finalzinho. Chegou com a costura até aqui no final. Aí, você já tem essa parte acabadinha, ó, tá? Se você quiser fazer um bordadinho, ou se não, deixa sem a costurinha. Essa parte do tecido que sobrou, Então, eu passei o bordadinho do pet aplique, e essas duas partes já estão prontas. Olha só como tá ficando bonito. Daí, eu vou pôr umas folhas também, eu recortei umas folhas de um tecido verde, mas as folhas eu vou estar fazendo a aplicação depois que fazer a parte do fundo. Então, aqui está a parte do tapete. Nós vamos pegar a manta e vamos pôr a parte do fundo do tapete. Vamos passar bem o ferro para aderir um pouco da manta aqui. Então, passei bem o ferro dos dois lados. A manta já aderiu um pouquinho. Agora, dá para alfinetar e recortar o tecido de baixo. Se você estiver utilizando uma malha igual eu, é mais fácil recortar agora no final. Se for outro tecido, já pode deixar recortar.
deixando ele todo alfinetado. Já fiz os recortes necessários. Agora vou fazer o acabamento na voltinha dele com o mesmo marrom do miolo do girassol. Aqui você pode estar fazendo com um viés também, um viés amarelo, verde ou marrom também vai ficar bonito. Lembrando que para você fazer com o mesmo tecido, você vai cortar ele na diagonal para ele ter uma certa elasticidade por causa da parte arredondada, senão ele vai ficar repuxando. Então, para fazer o acabamento, nós vamos pegar o fundo do tapete, a parte direita do teu tecido e vamos passar a costura em toda a extensão dele aqui na beiradinha. Então, passei a costura em toda a extensão dele, já fixei o tecido. Aqui na emenda eu deixei uma dobra aqui, uma sobra de tecido para a gente fazer o acabamento. Esse eu vou deixar uma bordinha tanto na parte de baixo do tapete, vai ficar assim, e na parte de cima também. Então, fez ali, vai virar, fazer a dobrinha aqui no tecido. Se você estiver utilizando viés, ela já facilita que já vem dobradinho. E vai passar a costurinha em toda a extensão, fixando. E aqui a parte de baixo vai ficar com essa bordinha de acabamento. Para você ir fazendo o acabamento, inicie aqui próximo da onde você deixou a abertura, aqui onde você emendou o tecido, ó. Aqui eu já passei toda a costurinha, olha só como ele ficou bem acabadinho, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Aqui, quando você tá chegando no final, é bom você começar aqui próximo, que daí se precisar você dar uma puxadinha no tecido, você tem essa abertura aqui que facilita para você, tá? Então, você organiza ali, faz a dobrinha e conclui o teu acabamento aqui, ó. Se você vê que tá sobrando um pouquinho, você dá uma puxadinha para fazer o acabamento certinho. Então, concluí aqui, olha como fica bem acabadinho, bem perfeitinho. Agora, nós vamos fazer a aplicação das folhas. Essas folhas eu já deixei coladinha. Então, recortou a folha no tecido, vai utilizar a cola pano ou, se você preferir, o papel termocolante. Eu gosto mais da cola, me adaptei melhor com ela. Então, vamos organizar colando as folhas aqui e passando o bordadinho do Pet Aplique em volta. Por que que eu deixei a folha pro final? Porque se eu deixar o tapete assim, eu preciso fazer um metlaçado aqui no tapete, porque senão quando lavar ele, isso aqui fica solto, ó, porque a aderência da manta, ela não é forte. Então, nós vamos passar o Pet Aplique nas folhas, que com isso ele já vai fixar o fundo do tapete e a manta. Então, eu fiz o aplique das folhas, já fiz o detalhe do meio delas. Se vocês não souberem fazer isso, deixa nos comentários que eu faço um vídeo passo a passo com vocês. E olha só o resultado final, gente, olha que maravilhoso. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Um abraço e até mais!